Glória a Deus, amém? Então hoje, diante do que a gente já tem visto até hoje, nós estamos numa série, talvez nunca, e posso dizer com todas as letras, talvez nunca tão vista aqui na igreja, porque eu estou na igreja aqui, eu acredito que aproximadamente entre 15 e 16 anos, e dentro desse período eu nunca vi, posso estar enganado, mas eu nunca vi a gente iniciar a escola bíblica, ali no início da Bíblia, em Gênesis, e a gente chegar ao fim, como a gente está hoje, concluindo no livro de Apocalipse. Isso para a igreja, a gente não fala isso com o intuito de engrandecer, mas fala isso com o intuito de perseverança. E é muito importante a gente perseverar o Senhor nesses momentos, porque realmente tem dias que vão vir muitas pessoas para escutar da palavra de Deus, e tem dias que vão vir um número bem menor de pessoas, mas nem por isso a gente precisa deixar de falar de Deus. Porque quando você prepara uma palavra, ou você prepara um estudo, você prepara para que tenha 100, 200 ou que tenha um. Porque o entendimento é que se uma pessoa teve a compreensão do Evangelho e essa pessoa foi resgatada pela palavra, para nós já é uma vitória muito grande. Então é muito importante enaltecer isso. Por que eu estou falando isso? Por causa da perseverança. O livro que a gente vai estudar aqui hoje, que é o capítulo 9 de Apocalipse, quem puder por gentileza abrir, e a gente vai ler esse livro hoje, ele é um livro que vai falar, que vai contar para nós algo muito interessante. Sabemos nós que o livro de Apocalipse ele foi escrito ali pela inspiração de Deus quando João estava na ilha de Patmos. E o livro de Apocalipse, como todos pensam, ou a maioria das pessoas pensam, talvez pensam em sempre ser um livro de grande terror, quando na verdade ele é um livro onde Deus expressa o seu amor para a igreja. Mas claro, em determinados momentos, assim como está escrito aqui, nessa primeira fase do dia, dessa primeira frase desse estudo, está escrito assim: Deus às vezes permite o juízo, não para destruir o homem, mas para despertá-lo para a necessidade do arrependimento. Então, até aqui, dentro do livro de Apocalipse, a gente já ouviu falar das 7 igrejas, dos 7 castiçais. Agora a gente vai ouvir falar das 7 trombetas, que já começou na aula anterior, e a gente vai falar sobre 2 hoje. Ou logo mais na frente a gente vai escutar falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Mas o intuito disso é entender que não é porque tem esses momentos de dificuldade, onde a gente vai ter que realmente perseverar, isso não significa que o Senhor não está com a gente. Então, o bom de saber do livro do Apocalipse é entender que lá no final dele, a gente vai ver mais uma vez a igreja, a gente vai ver Cristo predominando sobre seu inimigo. Porque é uma falácia muito grande nós acreditarmos que Satanás tem o mesmo poder que Deus. Não existe, não tem. Irmão, mas ele tem poder? Sim. Equivalente a Deus? Nunca teve e nunca terá. Se a gente perceber no final do livro de Apocalipse, a gente vai entender que assim, quando Cristo vence mais uma vez, porque a primeira vez foi quando ele se entregou na cruz para que eu e você pudéssemos estar aqui. E agora na sua vinda, na sua segunda vinda, ele vai triunfar mais uma vez, e dessa vez sobre todo o inferno, sobre o anticristo, sobre as criaturas que Satanás, quando caiu na terra, quando a estrela caída caiu, trouxe 1/3 da parte dos anjos. Então Cristo mais uma vez vai triunfar sobre tudo isso novamente. Então é um engano quando as pessoas pensam que Satanás tem a mesma força que Jesus, mesma força que Deus, porque não tem. Jesus sempre é mais. Sempre, em todas as situações, ele é soberano. E esse livro revela para nós a soberania de Deus. O livro de Apocalipse, ele revela para nós a soberania de Deus sobre toda a história. No entanto, a gente vai ver e falar: olha, o princípio era o alfa, depois é o ômega, ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e ele é o fim.
Então, para nós, se a gente se apegar somente nesse versículo, a gente já vai perceber. Se ele é alfa, se ele é o ômega, se ele é o princípio, e ele estava no princípio, e ele também é o fim, para nós já é consolo. Mas para que a gente não fique sem estar fundamentado, eu queria que os irmãos lessem comigo o livro de Apocalipse 9, para que a gente pudesse tentar elucidar o máximo possível qualquer dúvida que a gente possa ter sobre a soberania de Deus em relação a todas as coisas. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: a quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço, como uma fumaça de grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não matassem, mas que por 5 meses atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E aqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao dos cavalos aparelhados da guerra. Sobre a sua cabeça havia como coroas semelhantes de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como o de leão. E tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o de cavalos que correm ao combate. E tinham cauda semelhante aos escorpiões e ao leão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, e o anjo do abismo, em hebreu, era o seu nome, Abaddon, em grego, e Apolion, que na sua tradução significa destruidor. Passado então já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. A sexta trombeta. E tocou a sexta trombeta, e o anjo ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi cavalos nessa visão, e os que sobrecavalgavam tinham couraças de fogo, e jacinto de enxofre, e a cabeça de cavalo era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça, e como ela danificam. E outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas ladruezas. Amém? Amém. Palavra dura. Eu acredito que biblicamente esse é o texto mais duro existente
na Bíblia. Com certeza. Sem querer atribuir algo de terror, mas esse com certeza é o livro mais aterrorizante existente na Bíblia. Mas qual que é o intuito disso? É fazer com que a gente tenha medo? De maneira nenhuma. O intuito é fazer com que aqueles que ainda não se arrependeram, se arrependam. Esse é o entendimento. Essa talvez seja, quando a gente vai falar de cada trombeta é um chamado de Deus para que o homem possa vir a se arrepender. Se a gente pegar aí no começo, que quando eu estou falando da quinta trombeta, a leitura de Apocalipse que a gente faz do 1 ao 6, ele vai trazer para nós uma ilustração. O capítulo 1 vai nos dizer assim: e viu o quinto anjo que tocou a trombeta, e viu uma estrela do céu que caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Em outras versões vai falar que é a estrela caída. E qual que é a simbologia da estrela caída? Satanás. Satanás é a estrela caída. Todas as vezes que a gente escutar falar na Bíblia de estrela, não significa a estrela que a gente vê aqui, astro que a gente chama, significa os anjos. Então aqui foi um anjo que caiu, e a palavra de Deus fala que quando esse anjo cai, nesse contexto é o anjo que se rebelou contra Deus. A palavra de Deus vai dizer que o interesse dele era se tornar igual a Deus, ou ter a mesma glória de Deus. Só que, e Lucas também vai dizer, no livro de Lucas 11, vai dizer assim: os demônios abriu o poço do abismo, na sequência, e Lucas vai dizer assim, Lucas 10:18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, fazendo uma alusão a que João futuramente já escreveria no livro de Apocalipse, que é a estrela caída. E quem comanda? Porque a gente tem, e quando eu falei anteriormente, mas Satanás acha, ou muitas pessoas acham, que há uma equiparação de força entre Deus e Satanás, quando não tem. Todas essas coisas que vão acontecer, que foram mencionadas aqui no versículo 9, sim? Pastor, dentro desse contexto aí, eu vou fazer uma pergunta rapidinho. Fique à vontade. Esse anjo que caiu do céu, como eles falam em outra expressão, sim, é o anjo que caiu do céu, que é o Lúcifer, não é? Irmã, a palavra Lúcifer é usada. É o demônio. É o demônio, ela é usada. Mas em muitas terminologias, se a gente for traduzir ao pé da letra, talvez o nome Lúcifer nem exista, tá? Isso que a gente vê falar muito, mas em trocando em miúdos, é o demônio, é Satanás, é aquele que se rebelou contra Deus. Ele é essa estrela caída. Essa estrela que a gente está mencionando aqui no livro 9:1. Aí a palavra de Deus fala que no 2 abriu-se um abismo. Mas se a gente for entender esse abismo, o que significa esse abismo? A Bíblia ela nos traz esse contexto. Esse abismo é a simbologia de onde estão os demônios. E quem tem essa chave para abrir esse abismo? Satanás. Mas a palavra de Deus tem algo muito interessante, que ela fala que essa chave foi dada a ele. Por quem? Por Deus. Por Deus. Por Deus. Mas há uma limitação, só para a gente poder entender e fechar. Olha o quanto a soberania de Deus é grande. Porque ele fala assim, olha, aqui está a chave, ok? Mas você pode fazer tais e tais coisas você não pode fazer. Quer um exemplo claro? Vamos lá para Jó. A palavra de Deus fala do que aconteceu com Jó. Fala que um dia Satanás estava rodeando sobre a terra
e percebeu que naquele momento havia uma reunião. E ele chegou lá como acusador que ele é e falou o quê? Ah, seu servo Jó, ele é bom. Sabe por que ele é bom desse jeito? Que ele é feliz? Porque ele tem tudo. Ele tem família, ele tem filhos, ele tem dinheiro, ele tem saúde. Ele só te adora, Senhor, por causa dessas coisas. Porque se ele não tivesse essas coisas, ele não te adoraria. Deixa eu tirar, deixa eu tocar. Qual que foi a palavra que Deus falou para ele? Eu pergunto, mas não na sua. Não tire sua vida. Você pode tirar tudo dele, que você vai perceber que ele não vai titubear em momento nenhum. Não é porque ele tem que ele me engrandece. É pelo homem que ele se tornou e a dependência que ele tem de mim. E assim foi feito. Foi permitido que tirasse tudo de Jó. Somente a vida que não foi tirada. É o mesmo poder que está escrito aqui. Porque se a gente perceber um pouco mais à frente, vai nos dizer assim: e foi dito que não fizessem dano à erva da terra. Então você pode tudo, mas você não vai fazer dano à erva da terra. É o versículo 4. Nem a varredura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que têm na testa mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Volta-se então àquela discussão. A igreja passa ou não passa pela tribulação? Passa. Existem estudos que têm fundamentado, e a gente respeita quem acredita que a igreja não passa pela grande tribulação. A gente respeita, ok? E não é errado, porque existem interpretações bíblicas que podem vir a mostrar que isso aconteça. Mas depois que a gente está estudando aqui, que a gente tem visto, que a gente tem se aprofundado, que está escrito lá no livro de Mateus 24, que está escrito aqui no livro de Apocalipse 7:1, que está escrito aqui no livro de Apocalipse 9, versículo 4, a igreja passa pela grande tribulação. Mas ela passa sendo poupada. Porque quando aqui no versículo 4, Deus permite a Satanás que ele possa fazer tudo isso, ele falou: olha, pode fazer, mas para aqueles que não têm a marca de... Então isso significa que teremos duas marcas daqui a uns dias: aqueles que vão ter a marca da besta e aqueles que terão a marca de Cristo. Aí a gente tem que decidir se a gente tem a marca da besta ou a marca de Cristo. Eu creio que todos nós já temos a marca de Cristo, porque nós já reconhecemos o Senhor Salvador como nosso Senhor. Glória a Deus. Então, isso é só para a gente poder desmistificar um pouco essas coisas. Porque quando Deus faz isso, Ele está mostrando para Satanás que ele tem uma limitação. O nosso entendimento é: quem é mais forte, o outro vai obedecer. Você pode, mas está limitado até tal ponto. Então você não vai destruir as coisas verdes, você não vai destruir a erva da terra, e você não vai tocar naqueles que têm a marca de Deus. Não vai. Mas isso, quando acontece isso, que essa chave do abismo, essa porta do abismo ela é aberta, e a gente pode ver aí, no tópico 2 da lição, está escrito assim: que sai uma grande fumaça, uma fumaça grande e escura, e essa fumaça vai escurecer o sol e também o ar. E essa fumaça, na verdade, a tradução ao pé da letra, ela vai trazer para nós um embaralho de mente. As pessoas não vão ser lúcidas, as pessoas elas não vão ter essa lucidez, elas vão ser torturadas em pânico constante. Pânico constante. E dentro desse poço vão sair criaturas bizarras, horrendas. Dentro desse poço sairão gafanhotos. E todas as vezes que a Bíblia cita gafanhotos é um sinal de destruição.
Foi assim lá no Êxodo, não foi? Uma das pragas, certo? Foi assim também em Joel, quando ele mencionou a escassez, a sequidão, o momento que aquela nação vivia, e é aqui também no livro de Apocalipse. Porém, lá essas outras pragas destruíram as ervas verdes e trouxe fome para o povo, como sinal de juízo, e dessa vez essa praga em si, ela vem com outros atributos, ela vem um pouquinho diferente. Ela vem para trazer uma tormenta de verdade. Se a gente perceber, ela fala o seguinte: olha, esses gafanhotos, eles terão alguns símbolos. Eles terão uma coroa de ouro, eles terão rostos humanos, eles terão cabelos como de mulher, eles terão dentes como os de leão, e eles terão caudas de escorpião. Olha que bicho horrendo. E tudo isso tem uma simbologia. A coroa possível de ouro, ela representa possível, porque fala assim, é coroa semelhante à de ouro, não é coroa de ouro. Qual é o único ser que tem coroa de ouro? Deus, Cristo, só. Essa coroa semelhante de ouro é uma autoridade temporária que esses destruidores vão receber. Por que temporário? Se você for ver um pouco mais à frente, fala que é durante um período. Quanto tempo? 5 meses. São 5 meses na íntegra? A gente não sabe. O que a Bíblia menciona que são 5 meses. Mas pode ser algo temporário. Que pode durar 1, 2, 3, 10. Mas não é algo para a vida toda. Porque para nós que cremos que a igreja passa pela tribulação, nós cremos então que a vinda de Cristo, ela é única. Ela será um grande evento, visto aos olhos de todos, onde a igreja se encontra, ou a noiva se encontra com o noivo, onde a igreja, aqueles que são salvos, se encontram com o Senhor. Então, dentro desse contexto, mas para que isso aconteça, a gente passa por essas provações. Se você for pegar cada representatividade que está falando aí, olha, eles têm rostos humanos. Isso vai significar o quê? Que esses seres terão inteligência. Porque o gafanhoto em si, ele é um ser irracional, ele não pensa. A única coisa que ele faz é comer, destruir tudo. Mas fala que esses aqui vão ser diferentes, vão ter rostos humanos. Depois, logo mais à frente, fala assim, olha, além de rostos humanos que indicam inteligência, eles vão ter cabelos compridos como cabelos de mulheres. Cabelos compridos vai representar uma sedução. Esse mundo que a gente tem visto. Um mundo onde a gente às vezes é seduzido por tantas outras coisas e abandona a nossa fé. Um mundo onde o mal às vezes seduz e traz para nós aquele entendimento que a sedução antecede a destruição. Às vezes nós somos seduzidos por todas as coisas do mundo, e a própria palavra de Deus vem dizer que o mundo jaz do maligno. Mas nós que estamos aqui, que a gente está buscando, que nós que estamos estudando para entender um pouco mais disso, a gente sabe realmente que o mundo jaz do maligno, a gente sabe que é uma sedução mesmo realmente lá fora. Mas a gente já sabe de algo muito maior do que todas essas coisas. A gente já sabe o final dessas coisas. Então, nesses momentos, assim, quando a gente estiver aqui, porque a palavra de Deus fala que a gente não sabe nem o dia e nem a hora que Ele vai vir. Mas nós temos que ser o quê? Perseverantes na fé. Não é em qualquer coisa. É para que quando aconteçam coisas que possam tentar nos tragar ou tentar nos seduzir, assim como vai acontecer, a gente possa estar preparado e falar assim, isso aí não é para mim. Isso aí, essa sedução é para quem não tem a marca de Cristo. Eu tenho a marca de Cristo. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Isso não significa que você vai ser privado. A palavra de Deus vai dizer que no mundo tereis aflições. Então, irmãos, estejamos nós preparados para que não sejamos enganados pelas falsas doutrinas, enganados pelo falso evangelho,
enganados por aquele evangelho que promete que você vai viver uma vida plena, tremenda, a vida inteira, quando na verdade isso não existe. Vai ser uma vida totalmente de morte, de solidão? Não é, a gente não tem esses momentos. Nós somos separados, mas nós temos que ter perseverança. Por quê? Logo um pouco mais na frente, quando há o toque ali da sexta trombeta, a palavra de Deus fala que foram mortos terça parte dos homens da terra. E por que esses foram mortos? Porque eles se renderam a essas coisas, porque eles não se arrependeram dessas coisas. A gente vai viver uma vida e a gente tem que escolher se a gente vai querer viver uma vida reta, segundo a vontade de Deus, ou a gente vai querer viver uma vida totalmente igual a dos homens lá fora. A gente tem que ter esse entendimento, e a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Imagine, esses gafanhotos, a palavra de Deus fala que eles vão ser tão violentos, que eles vão ser ferozes como o leão, eles terão dentes de leão. E para finalizar, o tormento que a terra viverá, fala que essas pessoas sofrerão um tormento tão grande, elas serão atormentadas constantemente, que parecerão que elas serão picadas constantemente por escorpiões. Só quem já ouviu uma picada de escorpião sabe o quanto dói. Você não consegue, é muita dor, é uma dor constante, latejante, tudo. E o pior de tudo isso é que a gente sabe que o rei desses gafanhotos é Satanás. No tópico 3 vai dizer isso para nós. Tinham sobre eles um rei, Abadom e Apolion, que no significado tem o significado de destruição ou de destruidor. Ele vem para tentar nos destruir. Isso revela que o mal possui organização e liderança espiritual. O mal tem organização e liderança espiritual, ok? E a igreja às vezes não quer ter. A gente vive um mundo onde a gente fala assim, olha só a que ponto a gente chegou. Nossa, a igreja é toda bagunçada. Mas tem uma organização chamada Organização Criminosa PCC e Comando Vermelho. Então as coisas do mal estão tidas como coisas organizadas e as coisas de Deus estão tidas como coisas desorganizadas. A que ponto a gente tem chegado? Nós temos que ter esse entendimento e a própria palavra revela que o mal ele possui essa organização, mas a própria palavra de Deus ela nos dá um alerta muito grande, que está escrito no livro de João 10:10, que o inimigo vem para matar, vem para roubar e vem para destruir. Mas há um consolo no final desse versículo. Mas eis que eu venho para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vão acontecer essas coisas? Vão, mas nós como igreja do Senhor Jesus, nós temos que nos levantar, nós temos que estar aqui num culto como hoje, um culto de aprendizado, para tirar ali talvez as dúvidas que a gente possa ter, e cada um tentar resolver e unir num contexto de falar assim, olha, a gente como igreja nós temos que nos unir. Porque se há organização lá fora que para tentar destruir e envergonhar a igreja do Senhor, nós aqui de dentro temos que nos preparar com a palavra de Deus para que a gente possa confrontar as falácias do inimigo. Nós temos que estar preparados, vigilantes. Quando a gente receber o nosso azeite, a gente não tem que queimar tudo de uma vez, não. A gente tem que estar preparado para as coisas que vão vir, sabe? A sexta trombeta, ela fala para nós que são liberados alguns anjos. Então tinha ali uma percepção, anteriormente quem estava comandando a terra até então era Satanás. A partir então da sexta trombeta vão ser liberados alguns anjos, 4 anjos. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos
junto ao grande rio Eufrates. Hoje, para o contexto da época, e aí até cita, se eu não me engano, 200 milhões de pessoas, para o contexto da época, quando solta esses anjos que estão junto ao rio Eufrates, de lá vieram os povos assírios, babilônios e persas. Em Jeremias 46:10 vai dizer assim: porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia da vingança, para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e far-se-á, embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Está apontando para essa passagem que a gente leu agora, esses 4 anos. Até então Satanás estava reinando aqui, e mesmo assim encontrava-se pessoas que não se arrependeram. E dessa vez quem foi liberado? 4 anjos. E esses 4 anjos, e essa simbologia, talvez, e o povo de Deus tido como o povo de Israel, e existem algumas teorias que falam que como na época não existia talvez ali esses 200 milhões de pessoas, fala-se que isso pode ser algumas nações reunidas contra o povo de Deus. Na figura específica de Israel nesse momento. Então, na época, se a gente juntasse todos os povos da terra, talvez não dava 200 milhões. Mas e hoje? Se você pegar talvez populações que tentam lutar contra Israel, se você pegar lá China, se você pegar Coreia, e se você pegar mais os demais do entorno, pode chegar a esse número. E essas nações, vai chegar um tempo que elas vão se revirar sim contra as nações e os povos de Deus. Porque eles não acreditam em Deus. Para eles Deus é uma falácia. Para eles Deus não existe. Para vocês terem uma ideia, em várias regiões do mundo hoje, existem bunkers. O que são esses bunkers? São estruturas feitas no meio que são cavernas, revestidas com muito concreto, com um estoque de alimentos, com uma série de coisas, visando esse momento da grande tribulação, essas pessoas que têm esse poder aquisitivo maior, irem para esses locais, permanecerem lá até que o juízo passe e elas possam reinar sobre a terra. Existe um desses bunkers aqui em Goiás, sabia? Goiás, São Paulo, em vários locais tem. Eles falam que não é para isso, porque eles não vão abrir. Mas olha só, irmãos, olha o quanto o inimigo ele é astuto. E a gente estava falando lá que, imaginem só vocês, é uma simbologia, mas a gente é atormentado na terra, lutando constantemente para não ser morto, Deus invocando o seu juízo, Satanás sendo usado para isso e muita gente não se arrependendo. Posteriormente ele libera esses 4 anjos, e esses 4 anjos, olha só para vocês verem: e tocou o 6º anjo a voz da trombeta, ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava de Deus. E significa o quê? Que é uma ordem divina. Versículo 1, versículo 13 do 9. E depois ele fala o seguinte: o qual dizia: o 6º anjo tinha trombeta, e solta os 4 anjos que estão presos diante de grande rio Eufrates. E essa liberação traz força total ao juízo. São 4 anjos. A palavra de Deus fala que em um belo dia, um anjo batalhou e matou quantos? E aqui foram liberados 4 anjos. E logo mais na frente vai dizer assim: e foram soltos esses 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês,
e ano de matarem a terça parte dos homens. Isso significa para nós o quê? Dia, hora e ano. Significa controle de Deus sobre o tempo da terra. Tem muita gente que acha que ainda Deus não controla todas as coisas, porque vê o inimigo agir, vê coisas ruins acontecerem, mas quando a gente vai se aprofundando, a gente vai percebendo o quanto Deus está no controle das coisas. A gente acha ainda que esses fenômenos naturais que acontecem são coisas somente de meteorologia, quando na verdade não são. São trombetas sendo tocadas e os recursos naturais obedecendo à voz de Deus. E eu, como cristão, não posso obedecer à voz do líder da igreja. Eu, como cristão, escolho congregar numa igreja e quero ser rebelde. Eu, como cristão, quero vir para a igreja nos domingos e tirar só o que é melhor da igreja, e na segunda-feira minha vida é normal. Enquanto existem ordens, há uma batalha constante entre principados e potestades nas regiões celestiais, dia após dia, noite após noite. E a gente está brincando de ser crente, mas Satanás não brinca de ser Satanás. Quando ele chega junto. Ele chega para destruir famílias. Ele vem para destruir o seu povo. Ele vem para tentar destruir o povo de Deus. Ele vem para tentar enganar o povo de Deus. Ele vem trazendo para nós mais uma vez, assim como foi feito lá no Éden, o fruto perfeito, a enganação para que o homem caia mais uma vez e pereça. Quando aqui nessa palavra vai nos dizer assim, que os homens chegaram ao ponto de tal desespero, que procurarão a morte e não a encontrarão. Olha o ponto de desespero. Procurar a morte e não encontrar. Isso está no versículo 'E assim nos cavalos da visão sobre eles cavalgavam, tinham coragem de fogo, já assim sobre sua boca. Por essas 3 pragas ia morte a 3 partes do ano, isto é, pelo fogo, pela fumaça, porque o poder dos cavalos era sobre sua boca, semelhante ao que danificava os outros. Também no versículo 6, ou 9. Versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Mas essa morte que a gente vai falar aqui não é só aquela morte que todos nós vamos passar. Porque se o homem, provavelmente, vou citar só como exemplo, ele decidir pular de um prédio nesses momentos, ele vai conseguir morrer. Só que para nós que cremos no Senhor Jesus, para nós existe uma vida após a morte, ok? Só que para essas pessoas o tormento não passará. Você pode morrer carnalmente, mas o seu espírito, a sua alma, eles ficarão em tormento eterno. Olha o quanto isso é sério. Porque às vezes a gente acha, e eu não quero nem colocar em questão as pessoas que às vezes por um momento ali de dificuldade, elas atentam contra a sua própria vida, e não é isso que eu quero dizer. Eu acho que existem momentos que você está tão psicologicamente, tão abalado, tão fragilizado, que você chega a esse ponto mesmo. Mas uma coisa eu posso ter certeza para você, para cada um que aqui está. Por mais que a gente ache que isso vai apartar o nosso sofrimento, não vai. A única coisa que isso vai fazer é com que esse sofrimento prolongue para a vida eterna. Então, para nós, a solução que a gente tem que ter, que a gente tem que pensar, é que Cristo tem o controle da nossa vida. E que mesmo diante ali a dificuldade,
mesmo se demônios agem, a gente tem que entender que eles estão agindo somente com a permissão de Deus, quando agem. A gente tem que entender que existe essa batalha espiritual constante, porque a palavra de Deus vai dizer que nós não lutamos contra a carne nem contra sangue, mas lutamos contra principados e potestades das regiões celestiais. Mas fala de uma luta, e fala de uma luta que tem que ser constante. O povo de Deus não pode parar. E quando eu citei lá no começo que talvez esse pudesse ser o texto talvez mais duro da Bíblia, é por essas coisas. É porque mesmo às vezes a gente sabendo do poder que Deus tem, da gente saber da liberalidade que Satanás tem para agir, e esse tormento que às vezes a sociedade passa, não faz com que as pessoas se arrependam. É isso que é pior. Mesmo diante desse tormento, e a palavra de Deus vai nos dizer aqui assim, a partir do versículo 20: e outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem demônios e aos ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir e nem podem andar. E não se arrependam dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroices. Mesmo diante de tudo isso aqui que já foi mencionado, o pecado ainda persiste. Vão criar teorias, vão chegar a criar coisas para tentar descredibilizar mais uma vez o nome de Deus, achando que essas coisas não são Deus. Porque o que a gente pode tirar como lição hoje é, mesmo que seja algo tão dolorido, é permissível. Mesmo que seja algo para nós difícil, é algo que, se a gente estiver aqui na terra, nós passaremos. Passaremos com a certeza de que aquele que criou todas as coisas e sabe de todas as coisas vai nos poupar desse sofrimento. É o que a gente tem que entender. Mas a gente também tem que entender que tem outras pessoas que precisam ouvir o verdadeiro Evangelho, para que elas não sofram nesses momentos e também não continuem sofrendo lá na eternidade. Porque a palavra de Deus fala que chegará um momento onde Satanás e a morte será jogada no lago de fogo e serão destruídos. Mas é difícil de falar isso, mas muitos daqueles que morreram e não tiveram o seu arrependimento, eles também não vão existir. Eles também não vão estar na glória. E às vezes a gente tem uma preocupação muito grande e uma vergonha muito grande de falar de Deus para as pessoas. E quando você fala, e às vezes você é escorraçado, você é zombado e você é criticado, o entendimento que nós cristãos temos que ter é que quando a gente está falando isso para essas pessoas, nós estamos poupando essas pessoas de passar por toda essa tormenta. Nós estamos poupando essas pessoas de sofrer futuramente, de permanecer uma vida atormentada, destruída, arrasada. Não importa se as pessoas zombem que você fale de Jesus. Pelo amor do seu nome, nós seremos criticados mesmo, não tem problema. Mas eu sei que todo mundo aqui quer ver o parente, o irmão, o amigo, um dia lá na glória. Mas se eles não reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas,
nós não os veremos. Irmão, quando você fala isso, você está falando no sentido que você sabe quem vai ou não vai? Não é isso. A gente só está mencionando que a palavra de Deus fala. Que aquele que crê será salvo. Quem não crê será condenado. Quando, irmão, se é antes, se tem antes da tribulação, depois da tribulação, se é no meio da tribulação, eu só sei que a gente deve estar e tem que ter o desejo de estar com Cristo. O momento, eu não sei, mas eu sei que eu quero estar. E sei que todos aqueles que eu amo, eu quero que eles estejam comigo. E eu sei que esse é o desejo de todo mundo que vem para a igreja. Estamos passando por momentos onde talvez falar de uma palavra que está escrito na Bíblia talvez não vai trazer tantas pessoas para a igreja. Porque estamos começando a querer, assim como está descrito na Bíblia, ouvir palavras suaves, ouvir palavras que não afrontam, ouvir palavras somente de promessas que você pode ter aqui na terra. E não é errado que você tenha nada. Porque a própria palavra de Deus fala que o nosso Cristo, Ele é provedor de todas as coisas. Ele tem o melhor para nós. Ele tem algo separado para nós. Mas a gente tem que ter um entendimento que a gente não veio para cá só para isso. Se Cristo, como Cristo, se despiu de toda a sua glória e veio à terra para sofrer, chorar, sangrar e morrer por nós, por que a nossa vida vai ser maravilhosa? Às vezes a gente não pensa nisso. Se o meu Pai, o meu Salvador sofreu, por que eu não sofro? É o que eu desejo? De maneira nenhuma. Mas eu preciso entender a soberania de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas, não é só quando as coisas estão boas. Ele é soberano o tempo inteiro. E Ele cuida de nós o tempo inteiro. O que a gente tem que ter um entendimento é que o arrependimento, ele precisa ser urgente. Quem ainda não arrependeu, tem a oportunidade de se arrepender todos os dias. Até que Ele venha. Mas, irmão, a gente não sabe que dia que Ele vai vir. Mas eu tenho comigo e sempre gosto de mencionar isso. Todos os dias Ele volta para alguém. E para aquele que morre, Ele já voltou. Então, a gente tem uma mania de falar assim, não, hoje eu não estou preparado para servir. Hoje eu não estou preparado para voltar para a igreja. Hoje eu não estou preparado para voltar para os braços do Pai. Mas e amanhã? Como é que vai ser? Se eu não tiver mais tempo, esses dias conversando com uma pessoa, e ela me falou assim, não, mas a gente sempre tem aqueles 5 segundos do arrependimento. Eu falei, e é uma pessoa cristã. Eu falei, quais são os segundos do arrependimento? Não, eu acredito que todo mundo tem aquele, no finalzinho, se ela se arrepender, ela pode ser salva. Eu creio nisso. Se ela tiver uma coisa chamada, tem. E se ela não tiver? Aí a pergunta que eu fiz, e onde está na Bíblia os 5 segundos? Eu já vi na Bíblia 5 meses de tormento, mas não 5 segundos para o arrependimento. Se tem, não sei. Não tem. Então é uma ilusão para a nossa mente, para a nossa cabeça, achar que a gente tem tempo para o arrependimento. O arrependimento é hoje. O arrependimento é agora. E o arrependimento para o cristão é para aquele que decide deixar todas as coisas para trás e ver uma nova vida com Cristo. Espero que tenham sido elucidado
tudo que está descrito aqui no capítulo 9 do livro de Apocalipse. É algo que chega a ser para nós aterrorizante, sim. É algo que chega a ser para nós algo muito difícil, que a gente não quer que ninguém pereça, que ninguém sofra. Mas Deus ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele é capaz de fazer com que essas coisas aconteçam para que Ele não possa perder você e nem a mim. Ele é capaz de permitir, como está escrito na frase do começo da escola bíblica. Como é que foi a frase? Deus às vezes permite o juízo, não para destruir o homem, mas para despertá-lo à necessidade do arrependimento. Verdade, pastor. Olha, eu falo assim por mim, né? Essa experiência. O meu irmão ainda falava, ele ficou 7 anos numa cama, ele ainda falava, mas o desejo dele, que eu nunca evangelho cuidar, era ele. E eu cuidava muito comigo. Eu cuidava dele 24 horas. Eu tinha a necessidade de ir para a igreja. Como ele não perdeu a fala, não falava, mas ele sabia tudo que a gente falava com ele. Ele pediu para mim antes, mas eu estava operado de câncer, eu não podia levar ele. Como eu levava ele, empurrar uma cadeira e levar ele. Aí eu senti no coração assim, que eu queria batizar, eu queria pedir perdão, né? E eu senti necessidade que eu queria aquilo, sabe? Que antes dele perder a fala, ele falou comigo, minha irmã, me levou para a igreja, né? Me leva. Aí eu falei assim, meu Deus, como que eu faço para levar ele? Não posso. Aí eu pedi um pastor, no pé da casa dele, pastor Márcio, aquilo ali, pedi para ele ir lá, sabe? Ele não foi. Não foi. Eu pedi umas 2 vezes, ele não foi. Eu falei, como que eu levo meu Deus? Só eu para levar ele, né? Eu não podia. O que eu fiz? Nessa época eu estava na igreja ali, ó. Como chama aquela igreja? Aquela igreja ali, das casas. Eu pedi um pastor que fosse lá, né? Pedi que fosse lá. Ele pegou e foi. Foram mais 2 irmãs de lá da igreja. Ele foi, falou com ele, aí ele falou, senhor Itair, o senhor quer aceitar Jesus como seu único salvador? Pastor, ele chorou, sabe? Ele chorou e falou, balançou a cabeça. Amém, amém. Aí ele pegou nas mãos dele, ele falou, se o senhor estiver me entendendo, o senhor aperta a minha mão. Ele apertou a mão, passou assim, ele chorou, sabe? Aí ele falou, quer, né? Amém. Aqui que eu fui, ele falou assim, como que eu vou fazer? Nós não podemos olhar ele, porque ele é acamado, né? Usa sonda, usa tudo. Então, como que eu vou fazer para levar? Aí ele falou assim, irmã, você vai lá no quintal, pega um caminho para me jogar água nele, né? E uma água, né? Assim eu fiz. Fui lá, pegou o raminho, ele batizou ele na cama. Amém. Ele chorava igual criança. Era o desejo dele, né? Então, eu tenho certeza, eu fiquei feliz demais, que meu irmão estava daquele jeito, mas ele aceitou Jesus, né? Amém. Eu até quero abrir um precedente para a conversa, para a fala da irmã. Eu acho que a atitude da irmã foi extremamente correta. Mas eu quero abrir um precedente aqui para você, homem e mulher de Deus. A palavra de Deus, ela atribui a nós uma autoridade espiritual, e não é a nós pastores, é a nós ministros do Evangelho. Você é ministro do Evangelho. Você tem autoridade perante ao Senhor para invocar o nome do Espírito Santo e orar pelas pessoas para que elas se arrependam, para que elas se convertam. Se necessário, for que você batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem que quebrar esse paradigma. E o que a senhora fez não é errado, tá? Mas a senhora também podia ter feito isso.
Padre, irmão, o senhor aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida? Se você aceita, pega aqui na minha mão. A gente tem que parar de ser chatinho para as coisas de Deus. Nós temos essa autoridade também. A palavra de Deus fala que grande é a seara, poucos são os. E se todo momento que nós precisarmos de alguém para orar, para louvar, para cantar, para chamar as pessoas ao arrependimento, todas essas vezes, se tiver que ser um pastor, como é que nós vamos fazer? Irmãos, todo crente é um ministro do Senhor. Amém. Todo crente é um ministro do Senhor. Então que nós tenhamos que, olha, apesar das imagens assustadoras do livro de Apocalipse 9, a gente tem que ter um entendimento assim, olha, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfante sobre eles na cruz. Portanto, o mal é real, a batalha espiritual é real, mas a vitória final pertence a Cristo e todos aqueles que têm a sua marca. Então não abdique da autoridade que Deus nos dá para repreender, para orar, para batizar, para conclamar a palavra e para chamar aqueles que precisam de arrependimento para o arrependimento. Imagine só a senhora, e vou citar um exemplo, eu vou colocar a senhora como exemplo, se a senhora me permitir. Se a senhora não tivesse conseguido falar com o pastor, e ele tivesse tido esse ato, e porventura antes que isso acontecesse, o irmão da senhora viesse a falecer, qual seria o pensamento da senhora? É verdade, pastor. Já tive muitas provas sobre isso. Irmãos, não esperem. Se vocês têm essa oportunidade, vai para cima. Pastor, sobre isso, eu concordo com o senhor. Eu agi assim, como se diz, eu não senti que eu podia fazer. Sim, Eu entendo. Eu pensei, como eu já fui provada uma vez, dentro da minha casa, a minha sobrinha foi morar comigo e ela ficou testemunhar